Boa tarde a todos. Meu nome é Isa, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás. Essa é uma atividade da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Para a realização dessa atividade, nós fizemos a leitura do artigo Escravidão, Mortalidade e Doenças, notas para o estudo das dimensões da diáspora africana no Brasil. E também assistimos ao documentário Brasil, uma história inconveniente. Essa atividade, ela vem abordar o tema da diáspora africana, que foi a migração forçada dos africanos para o Brasil. A leitura do artigo e a visualização do vídeo documentário nos proporcionou conhecer com mais detalhes a história da diáspora africana no Brasil, né? Diáspora, que nós sabemos ser a dispersão, né, dos povos, no caso os povos africanos aqui para o Brasil. Esse documentário em questão, ele fala como foi a escravidão dos negros no Brasil. Relatar todo o sofrimento de um povo que foi obrigado a largar suas terras, suas origens, suas famílias para vir a um lugar desconhecido, sendo submetidos a um trabalho escravo, passando fome e sendo judiados todos os dias, dia e noite. Seres humanos tratados de maneiras desumanas como mercadorias, a fim de suprir a mão de obra necessária, já que a nativa não era suficiente para satisfazer tamanha ambição dos colonizadores, no caso os portugueses. Com a colonização de Portugal, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos vindos da África, muito maior do que os Estados Unidos. Este país sul-americano recebeu um número 10 vezes maior, em torno de 4 milhões de africanos. Os portugueses chegaram às nossas terras no ano de 1500, com uma frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral, onde a intenção era chegar às Índias atrás de especiarias, mas o vento os levou mais para o oeste do que o normal, e eles viram aves terrestres e, ao segui-las, desembarcaram onde hoje é o nosso Brasil. A terra que surgiu diante dos portugueses era maior que a Europa. Foi uma descoberta impressionante, igualando-se à de Colombo um tempo atrás. Mais do que rápido, os portugueses enviaram notícia a Lisboa, que é a capital de Portugal, o centro mundial de exploração. Porém, Portugal era um país pequeno e sua população não passaria de 1 milhão. E não teriam mão de obra suficiente para explorar aquelas terras descobertas. Decidiram, então, a fazer a maior escravidão já existente, que é o nosso tema em questão. Quando os portugueses chegaram a esta enorme terra, os primeiros a serem escravizados foram os índios. Estes foram quase exterminados por diversos fatores, principalmente pelas doenças europeias, como o sarampo ou até mesmo o simples resfriado. A necessidade de mão de obra para amparar o novo ciclo econômico que se levantava, o da cana-de-açúcar, fez com que os portugueses se voltassem para a África, recém-explorada, mas resistentes por conta de contatos anteriores com os europeus, um ciclo operado por mão de obra escrava, porém muito mais cruel. Os escravos eram transportados em condições absurdamente degradantes, onde em uma viagem quase toda a carga, no caso dos escravos, era perdida. Os escravos eram vistos dessa forma mesmo, como objetos, e, portanto, podiam ser vendidos, torturados e até mesmo mortos por seus donos, que não sentiam remorso ou pena pelas condutas praticadas. Embora fossem a maioria, eram sufocados por uma minoria branca cruel e escravagista. A base dos colonizadores era composta normalmente por homens quase sempre sem famílias e até mesmo criminosos que não eram pessoas bem vistas em Portugal. Isso proporcionou a criação de um sistema cruel que, embora estivesse em sintonia com o praticado em Portugal, a distância desta deixava os donos das terras aqui colonizadas com certa liberdade para impor suas vontades, sem serem punidos por possíveis abusos ou até mesmo responsabilizados por crimes. Os escravos, eles não ficavam só nas plantações. Eles eram carpinteiros, construtores, quebradores de pedra, cozinheiro e outros. E tinham aqueles que ficavam em calabouços com manchas pelo corpo por carregarem excrementos dos cavalos sobre a cabeça. Eles eram chamados de tigres. Realmente a diáspora africana, ela é realmente uma história inconveniente para o Brasil. Incomoda a elite brasileira, porque foi um povo dilacerado, né?
Portanto, até hoje o Brasil tem muitas políticas públicas com a intenção de, tentar igualar, tentar ressarcir, né, os afrodescendentes de todo o prejuízo que sofreram no passado, né? Então, realmente, há uma tentativa muito grande, né, de dar mais igualdade a esse povo tão sofrido no passado. E o que a gente percebe até nos dias atuais é que naquela época eles eram, né, realmente escravos dos seus senhores. E infelizmente hoje eles continuam sendo escravos do sistema, né? Eles realmente têm uma condição inferior que a população branca, isso é nítido, nós podemos perceber, infelizmente, até os dias de hoje. Então, lendo o artigo e assistindo o documentário, nós percebemos o quão delicada é essa história, né? A história do povo que ajudou a levantar esse país, né? Um país levantado na mão dos escravos, né? Levantado com tanto sofrimento. Então, acho que não podemos esquecer, tem que ter um olhar especial para a questão desses afrodescendentes, né? Que sofreram tanto no passado. Obrigada.